Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, iniciando o nosso encontro nesse domingo, num dia em que os principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil fecham suas pautas durante o sábado, no máximo até o comecinho da tarde, como acontece em quase todos os veículos impressos no mundo. Portanto, eles não tratam de alguns assuntos que acontecem a posterior, quando eles fecham as suas pautas. Mas as redes sociais e os grandes veículos de comunicação, nas rádios e televisões, não têm essa limitação. Portanto, nós estamos vendo hoje a repercussão de algo que aconteceu ontem à tarde, envolvendo a primeira-dama Janja da Silva, no encontro do G20, na área social, onde estava se discutindo temas muito importantes. E aí acaba que os assuntos principais ficam colocados no segundo plano em função de uma declaração, de um comportamento da primeira-dama Janja da Silva. Existem algumas situações para a gente abordar no meio dessa história. Eu tenho, você tem, as pessoas do campo progressista, as pessoas do campo da racionalidade, as pessoas que fazem uma interpretação honesta dos assuntos da vida política, total autoridade para criticar a primeira-dama Janja da Silva. Não se pode utilizar um ambiente político, um ambiente público, embora ela não tenha um cargo dentro da administração pública federal, para colocar alguma situação que crie alguma dificuldade. Porque uma declaração infeliz só causa problema. Só tem um aspecto positivo no meio dessa história, porque isso fez eclodir da pessoa que foi atacada, no caso o senhor Elon Musk, uma declaração que acende uma série de alertas para nós aqui no Brasil. Nesse contexto, existem vigaristas, pessoas que não têm a menor autoridade moral, intelectual, não têm nenhum tipo de princípio que possa justificar que essas pessoas façam críticas ao que foi dito, porque é muito descaramento. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, tem aspectos políticos e jurídicos no meio dessa história, aspectos diplomáticos também, mas tem também um assunto muito interessante que diz respeito à decepção, o trauma que está vivendo o bolsonarismo aqui no Brasil em função do governo da Argentina, ou do Poder Judiciário da Argentina, melhor dizendo, está tomando providências para a prisão dos foragidos que estão por lá e remetê-los para o nosso país numa espécie de tango em marcha ré. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e as eventuais consequências disso, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, uma das coisas super legais aqui, estar aqui com vocês todos os dias, são as energias positivas que muitas pessoas mandam aqui para nós, né? E eu digo para nós porque elas se reverberam. Eu me retroalimento dessas energias e tento jogar para vocês também. É isso que está fazendo muita gente chegar aqui no nosso portal e ficar conosco, né? Então quero agradecer ao professor Lindomar Teixeira Luiz, que mandou para mim esse livro aqui para dar uma lida, fazer um comentário, né? Obrigado, professor. O livro tem o título de Felicidade e Sociedade. Contentamento descontente, reflexões sobre a felicidade na sociedade contemporânea. Esse é um assunto muito importante, né? Interessa a todos nós. Eu vou fazer uma resenha, se possível, tá bom, professor? Pelo menos eu te respondo aí no e-mail, tá bom? Vamos seguir em frente, então, com nossos temas? Vamos lá. Gente, começando com essa situação aqui. Lula censura Janja em público por ter mandado Elon Musk CF. O que aconteceu? A Janja estava falando lá, no meio de muitos jovens, muitos comunicadores e tal. E aí tem um barulho, ela chega e fala, que barulho é esse? Dá um sustinho e brinca, né? Será Elon Musk? Ah, eu não tenho medo, Elon Musk, vai que né? CF. Bom, se ela fosse uma pessoa da sociedade sem o menor vínculo com a presidência da República, mais uma declaração. Eu posso fazer essa declaração, qualquer pessoa pode fazer declaração, não teria repercussão alguma. Mas sendo a pessoa que é esposa do presidente da República, embora ela não tenha um cargo público, é uma questão que sempre cria algum tipo de atenção especial. A primeira-dama, ela tem que ser sempre consciente que ela já não é mais a pessoa física, ela ali quase que é um CNPJ, ela está representando, ela está com alguém que, quando expressa algum pensamento, o entendimento é que o presidente da nação também está concordando com aquilo.
No caso específico, o Lula já fez uma desaprovação pública, né? Isso está em vários jornais, esse tipo de abordagem. Após polêmica envolvendo Janja e Elon Musk, Lula defende campanha sem xingamentos. O presidente destaca a importância de indignar a sociedade contra a fome, algumas horas após sua esposa ofender o empresário dono do X. O Elon Musk não é nenhum santinho também, né? Mas isso não justifica a fala da Janja. A gente tem que colocar sempre o nosso padrão moral, ético e político num patamar acima da insanidade da extrema-direita. Na medida que há algum tipo de escorregão, a gente dá vitamina, dá instrumentos para essas criaturas ficarem ruminando esses comportamentos tóxicos que eles têm o tempo todo. A gente vê esse tipo de situação aqui. Bolsonaristas reagem à ofensa de Janja a Elon Musk. Problema diplomático. Daí a dizer que isso é um problema diplomático, tem umas questões técnicas, né? Em primeiro lugar, a Janja não faz parte da estrutura formal do governo. Então, esse é um ponto. Ela tem uma função honorífica ali, de se ajudar a fazer um monte de coisas, estimular, mas ela não ganha dinheiro dos cofres públicos. O Elon Musk não é servidor público. Ele ainda não tomou posse como ministro, um cargo, nem se sabe se essa coisa vai rolar, se ele vai ter um vínculo jurídico com o governo norte-americano. Ele tem um vínculo político e um vínculo financeiro, porque ele botou muita grana e jogou muito peso nas redes sociais para eleger o Trump. Mas se ele terá um vínculo formal, se ele assinará enquanto membro do governo, é um negócio que ainda tem algumas interrogações, porque ele tem interesses privados em relação ao governo. Relações que envolvem situações de outros países também. Então, são situações para serem tratadas do ponto da racionalidade nesse patamar. Agora, tem um aspecto aí que preocupa, porque o Elon Musk ele fez uma publicação em tom ameaçador, dizendo, olha, vocês vão perder a próxima eleição. Quando alguém que tem um poder político, econômico e midiático que ele tem, e próximo do presidente dos Estados Unidos que vai tomar posse, então é uma situação que acende alertas para nós aqui no Brasil, para nós nos precavermos, porque o cara vai usar a rede social dele para fazer a profecia dele ser cumprida. Portanto, gente, aquilo que eu sempre tenho dito aqui para vocês, que é necessário, é fundamental, é vital para que o presidente da República faça uma defesa, uma politização da sociedade, que ele comece a se encontrar com mais frequência nas redes sociais de manhã cedo, todos os dias, como eu sempre salientei, já mandei para o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, daqui a pouco ele vai me bloquear. Eu mando sempre vídeos do que foi a vida de López Obrador à frente do México, como é que eles conseguiram superar o neoliberalismo, questionar, denunciar o neoliberalismo, apresentar uma pauta progressista, uma pauta denunciando uma série de iniquidades e conseguiu eleger a sua sucessora. E agora estão lá numa reforma judicial no México impressionante. Então, não é por falta de aviso nem por falta de informação. O que falta é capacidade política e vontade política das pessoas que estão perto do presidente para alertar o presidente. Presidente, olha só, existe um troço chamado rede social, esse troço define o futuro dos países da humanidade. O senhor não pode ficar alheio a isso. O senhor não pode achar que só publicidade ou notinha aqui que vai resolver, que não vai resolver. Então, eu tenho que ser chato, me desculpem, gente, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, para alertar, porque, olha, a criatura está avisando que vai vir para cima, está avisando que não vai ter escrúpulos algum, como nunca teve. Então, aí o Bolsonaro hoje publicando aqui, só videozinho com ele com Elon Musk, na babação total, né, na puxação de saco, e depois coloca aqui uma das falas da Janja, que, enfim, tomou esse pito do Lula, né? Enfim, agora eles que se entendam lá. A Janja, até o momento, ela não está usando mais o X, faz alguns meses que ela não está usando, ela não fez nenhum reparo, não falou absolutamente nada, vamos aguardar. Bom, e aí a gente vê os vigaristas, né? Damares Alves, inaceitável, inacreditável, vergonha. Damares, que é a senhora para fazer reparo à fala de alguém. A senhora que cometeu crimes, a senhora que está sendo processada por aquilo que a senhora fez, aquilo que a senhora fez com o povo lá de Marajó, inventando histórias de uma forma descarada para fins políticos. Então a senhora cale a sua boca, me desculpem aqui, tá, gente? Mas é gente muito bandida. Salafrário, tem salafrário homem, salafrário mulher. Então, quando a pessoa é salafrária, ela tem que ser chamada como ela é, salafrária. A senhora não tem moral para fazer isso, nós sabemos quem é a senhora.
E aí, essa gente é tão sem moral que eles esquecem. Depois que passou o Bolsonaro aqui no Brasil, o bolsonarismo, eu acho que qualquer pessoa no Brasil pode falar qualquer coisa que não seria mais objeto de choque. Mas no campo progressista a gente não pode usar esse padrão. A gente tem que continuar a ter um padrão elevado, um padrão civilizado. Mas comparem o que falou Janja da Silva com o que falou Paulo Guedes. Janja sem cargo e o Paulo Guedes, ministro da Economia, que respaldou uma agressão que Bolsonaro fez a mulher do Macron, chamando a mulher do Macron, fazendo a publicação, debochando da idade da mulher do Macron e da estética da mulher do Macron. E aí veio o Paulo Guedes da forma mais pilantra e salafrária do mundo e disse isso aqui. A preocupação é assim, xingar a Bachelet, xingar a mulher do Macron, chamar a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Aí, gente, o palhaço, a gente só pode chamar de palhaço. Eu posso chamar de palhaço, não vai dar repercussão internacional nenhuma, né? O palhaço, que era ministro da Economia, falou esse tipo de coisa de alguém que estava em exercício, ofendeu a mulher do presidente da França. E aí não se falou, você não pega uma publicação do bolsonarismo falando em conflito diplomático, que é uma área que eles não entendem absolutamente nada. Eles tiveram um ministro das Relações Exteriores que a gente apelidava de o ministro de Notre Dame, né? Que foi o Ernesto Araújo. E o Dudu Bananinha, que quase virou embaixador do Brasil nos Estados Unidos, agora ele é agente internacional do PL, Partido Valdemar, né? E aí ele escreveu, foi no Twitter dele, foi com muito pesar que tomei ciência sobre a prisão dos exilados políticos na Argentina. É assim que acontece, criminosos são presos. Infelizmente eles foram presos mesmo possuindo pedido de asilo político que concede proteção legal contra qualquer tentativa de extradição por parte do Estado brasileiro. Olha, não é assim não, tá? Eu vou explicar por que, Bananinha. A sua ignorância ela é abissal, né? Ela vai no fundo do poço e continua indo, né? Ao que parece, a prisão foi feita de forma ilegal. Então quer dizer que na Argentina estão fazendo prisões ilegais. As autoridades lá, o Poder Judiciário, Polícia Federal Argentina, estão fazendo as coisas de forma ilegal ou ilegais. Por quê, hein? Ele escreve. Por um juiz vinculado à esquerda radical argentina. Gente, é muita cara de pau, né? Mas é uma cara de pau de desespero. Aí no final da história ele quer que o Poder Executivo, que o Milei, descumpra decisões judiciais na Argentina para proteger bandidos brasileiros foragidos por lá. Gente, isso não tem o menor cabimento, até porque o seu papai, você devia brigar com o seu papai, né? Porque seu papai assinou um tratado de extradição quando ele era presidente, se é que a gente pode dizer que ele exerceu a presidência aqui no Brasil, assinou tratado com Maurício Macri. Tratado que diz que tratado de extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina. Então está aqui, artigo 1º. As partes obrigam-se a extraditar, de acordo com as disposições do presente tratado, as pessoas que estão em seu território e que tenham sido acusadas, processadas ou condenadas pelas autoridades da parte requerente, no caso o Brasil, em razão do cometimento de um delito que dá causa à extradição para serem processadas ou para cumprimento da sentença imposta. Então, Dudu Bananinha, o Milei vai querer descumprir um tratado internacional, isso pode até impeachment para ele lá, né? Porque esse processo de corrosão da imagem dele está se acentuando a cada dia. A desgraça que ele está propiciando ao povo argentino é muito grande. E ele vai querer criar um ambiente para ele sofrer algum tipo de atentado, algum tipo de terrorismo na Argentina, e os terroristas virem para o Brasil e a gente, numa reciprocidade, não mandar ninguém para ser responsabilizado lá. Tá complicado, né? Mas o delírio dessas criaturas é infindável e a gente está aqui para jogar luz. Bananinha, tá complicado para você e para as pessoas que você está querendo defender, tá? O chilindró está se aproximando dessas que já estão na marcha, num tango e em marcha ré, e do papai, que está ficando cada vez mais perto da papuda, assim que a barragem que está ali ainda nas mãos do seu Paulo Gonet,
comece a soltar todas as águas dos processos, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, e mais tarde a gente volta, porque tem muita coisa acontecendo nesse domingão, tá bom? Tchau!